Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nesse canal. Fala Nick! E no vídeo de hoje, não tem como, eu vou ter que falar sobre a minha participação ontem no canal Arquivo Estranho. Se você não sabe do que o Nick vai falar, vai passar aqui um resumo bem rápido. O Nick foi convidado para um canal, é um canal de investigação, que aborda casos de justiça, é um canal que faz cobertura de vários casos policiais e afim. E aí começaram a fazer a cobertura de um caso chamado Flávio Amaral. É um pastor que tem um grupo chamado LPD, Libertos por Deus, no qual é um projeto que pega travestis, quem tem silicone e quer fazer a cirurgia de transição, entrava nesse grupo do LPD, no qual ele pedia dinheiro na internet, as pessoas faziam doações e depois era retirado os silicones e afins. Porém, surgiram inúmeras pessoas com reclamações, gente alegando crime. Algumas pessoas começaram a fazer denúncias durante um período e o Fuxico Gospel veio e trouxe várias pessoas que passaram por lá e relataram abusos, essas coisas. Aí o Arquivo Estranho pegou esse caso para começar a fazer a cobertura. Em contrapartida, o Nick também começou a fazer alguns vídeos sobre esse caso do LPD, porque as coisas que eu tava vendo por lá era assim. Para quem acompanha já meu conteúdo aqui no YouTube, sabe que o Nick tá aqui não para falar mal do evangelho, eu tô em si para fazer a defesa do evangelho, para mostrar que tem coisas que parece que é de Deus, mas quando você começa a lhe mexer, você fala, tem só o nome. E no dia de ontem era um outro pastor, que seria o convidado, era o pastor Helder, mas ele cancelou no dia. E aí eu recebi uma mensagem, falou, Nick, a gente já estava tentando organizar um dia para você comparecer aqui no programa, só que aí o pastor Helder, ele cancelou a participação dele, a gente queria saber se você hoje poderia participar da bancada como convidado e tal. Não, para mim é uma honra, um canal com quase 500 mil de pessoas, que colocam 5 mil pessoas, já chegaram a colocar quase 7 mil pessoas online. Eu falei, não, topo sim, por que não? Então ok, você vai estar lá como convidado e tal. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque o que você vai ver aqui, você não vai encontrar em outro lugar. Pronto, então eu fui convidado. Então eu fui na posição de convidado. E a gente sabe que quando você é convidado para ir na casa de alguém, você tem que respeitar algumas coisas. O respeito sempre deve existir, mas eu aprendi, pelo menos de casa, que quando você chegar na casa de alguém, aí a atenção para o respeito é dobrado. E antes de eu começar a entrar nos casos, de tudo que aconteceu, que foi uma live de quase 5 horas, pessoal, eu queria, desde já, eu fiz isso ao vivo, mas eu queria deixar aqui também no gravado no meu canal, que eu repudio todo o ataque, toda a misoginia, toda a agressão que foram feitos tanto às mulheres, em si a Paty, como outras também, que eu sei que o negócio virou assim uma loucura, que foi uma, foi outra, foi outra. Então, eu quero deixar aqui registrado todo o meu repúdio e ataque às mulheres que foram feitos ontem no canal, assim. E eu não podia ficar interrompendo porque eu não estava lá para isso. Também o ataque que foi feito a pastores. Ah, os pastores tradicionais. Foi falado e está gravado. Todos são ladrão. Todos. Então eu queria, antes de começar a tecer os comentários, deixar isso aqui muito claro. Para quem não assistiu até o final, saiba que quando passa a bola para mim, eu faço as minhas perguntas, as minhas indagações. Então quando passar a bola para mim, eu comecei a falar. Ele tentou falar por cima, eu falei, não, calma aí. Te ouvi por 25 minutos, ouvi muita barbaridade, agora deixa eu pelo menos repudiar aquilo que eu ouvi, porque o que eu aprendi dentro de casa foi uma coisa, se você aprendeu outra coisa, aí é uma questão sua. Então, para quem não assistiu até o final, na hora mesmo, quando teve a sua oportunidade, já repudiou. E já coloca aqui nos comentários se você assistiu ou não a live. Eu vou deixar até o link da live aqui. Não sei se você vai ter tempo para tudo isso, sei lá, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, coloca o fone e vai ouvindo. Então coloca aqui nos comentários se você assistiu ou não a live, se você gostou ou não gostou da participação do Nick. E agora que eu vou começar a entrar no caso, dá uma olhadinha nessas duas imagens que o Nick vai colocar para você. Essa primeira imagem é de quando começou. Ele na hora ali, quando iniciou a live, ele estava no banheiro. Assim, 99% das perguntas que eu tinha era voltado para ele. Então começou com a missionária, eu joguei ali uma pergunta ali mais simples, né, fácil de poder responder, dava a opção dela poder até se explicar de algumas coisas e tal. E aí depois ele regressou. Aí essa é a primeira imagem, ele sentado e rodeado de pessoas. O pessoal ali todo ao redor dele, alguns durante ali o comecinho alegre, dando risada e tal. Mas olha essa segunda imagem, que é a imagem de quando caminhamos para o final. Ele chorando, pedindo desculpa e pedindo retratação de tudo que ele falou, de todas as pessoas. Então o Nick já sabia
tendo visto outras participações dele, principalmente em live, ele tem esses momentos de loucura. Às vezes ele tá falando com você super de boa, daqui a pouco dispara lá um gatilho nele, ele fica malucão, fica 13 das ideias. E o Nick sabia que, provavelmente, pelo fato dele não me conhecer, ele poderia vir com gracinha, poderia vir com piadinha, alguma coisa para tentar desestabilizar. Como o Nick não nasceu ontem, às vezes você me vê aqui, mas o seu canal tem menos de 3 meses. Esse canal tem menos de 3 meses. Eu tenho um outro canal, só que eu tenho produzido conteúdo consistente, são mais de 3 anos, e ele já tem quase 6 anos, esse outro canal. E trabalhei muitos anos com público, essas coisas. Então, assim, o Nick pode ter a cara de bobo, mas o Nick não é bobo. Então, eu tinha duas opções. Quando viesse a gracinha, ou eu ia para cima, já fazia o auê, o salseiro e acabava com tudo, ou a segunda alternativa, que é, eu tô na condição de convidado, independente da graça, eu vou deixar ele mostrar quem realmente ele é, porque uma coisa que é muito engraçado, e perceba quantos versículos, quantas vezes ele invocou o nome de Deus, quantas vezes ele falou de que Deus me chamou, de que foi isso, de que eu tenho uma obra, de que... E pronto, e falou da vida de Paulo, da vida de Pedro, da vida de Davi. Assim, conteúdo supostamente bíblico tinha um monte. E se você parar para ver, o Nick não falou versículo algum. Mas eu pergunto, mediante a tudo que foi exposto, quem te pareceu um bocado mais cristão? Quem ficou falando versículos, versículos, versículos e depois xingava a mulher, falava um versículo, ofendia o outro, falava um versículo e... Ou quem se manteve sereno durante todo o período? Então, eu já sabendo que poderia acontecer isso, eu falei, eu só preciso deixar ele mostrar quem ele é de verdade. E o Nick foi por esse caminho. Então, antes de eu começar a fazer a primeira pergunta, ele já veio com gracinha. Você é homossexual e tal? Eu te pergunto, cabia para um momento? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu até perguntei, mas quem está sendo entrevistado aqui? É eu? É você? Enfim, mas eu tava ali, eu falei, não, eu vou ficar, porque eu tinha separado acho que quase 15 perguntas. Eu falei, não, eu vou ficar que eu quero fazer essas perguntas para ele. Tinha pergunta mais ou menos, tinha pergunta mais árdua. Eu falei, não, se eu já colocar tudo para perder agora, eu não vou conseguir fazer minhas perguntas. Aí deixei passar essa e tal, fiz ali um reclame e continuei. E quando terminou as quase 5 horas, eu praticamente fiz todas as perguntas. Acho que das 15, acho que eu só não fiz 3. Mas ficou muito, mas muito notório. Se eu posso dizer assim, eu vou começar pelo final. Minha última pergunta e a derradeira foi: Flávio, você acredita que hoje você tem condições de tocar esse projeto? Ele disse que sim. Mas quem assistiu essa live viu que ele não tem condição nenhuma de tocar esse projeto. E se o projeto hoje está sofrendo, não é por ataque de Erika Hilton, de Pastor Helder, é por causa dele mesmo. Que quando você pega outros líderes religiosos, como Samuel Ferreira, como Malafaia, como Edir Macedo, Valdemiro, essas pessoas também são atacadas diariamente. Diariamente. Mas o que essas pessoas fazem? Em muitas delas, eles nem dão palco para isso. Continua fazendo o trabalho deles, se tá certo ou tá errado, eles continuam. Eu tô falando de como alguns tratam e como o Flávio Amaral trata. E o Flávio Amaral não, ele não quer deixar por baixo. Então, se hoje o ministério, que tinha 20 mantenedores, hoje só tem 3, a culpa não é de ninguém além dele mesmo. Quem decidiu fazer o projeto, quem decidiu manter o projeto, quem decidiu todas essas coisas e continuar foi ele mesmo. Então, para mim, ficou muito claro que ele não tem capacidade para poder... Nick, mas ele é uma pessoa legal. É aquilo, o que adianta você derrubar uma floresta para você poder ir lá e plantar 3 árvores? Fala, nossa, mas olha que bonito, eu plantei 3 árvores aqui. Fala, tudo bem, mas você desmatou 1000 hectares para poder plantar 3 árvores? Já tinha árvore aí, por que você não foi plantar árvore em um lugar que não tinha? Para você poder fazer esse plantio, você derrubou. Ele já demonstrou que não vai mudar, porque o Flávio de ontem, presta atenção, hein, pessoal, você que está me acompanhando aqui. O Flávio de ontem era uma pessoa que praticamente estava há 2 semanas sem comparecer em live, sem comparecer em podcast. Male soltou vídeo nesses últimos 15 dias. Tava todo dia ali postando devocional, cantando louvor, indo da harpa, e disse que estava jejuando. A Bíblia até fala que quando você for jejuar, que você não fique falando para ninguém, que você não fique fazendo cara de coitado. Não, ele faz questão de falar, não, estou jejuando há 1 semana, há 10 dias, há não sei quantos dias. Gente, entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, eu fico com o que você faz. É o que eu falei. Olha quantos versículos bíblicos, quantas citações bíblicas ele fez, e olha quantas citações bíblicas o Nick fez.
E quem levou escândalo pro evangelho ontem? Foi quem não citou nenhum versículo bíblico ou quem ali saiu soltando versículo de tudo quanto era lado? Então, pessoal, para mim, ele não tem condições de tocar esse projeto. E para quem conhece o Nick mais de perto, eu até quando a Sabrina me convidou, até falei, ó, Sabrina, eu tenho um bocado de dificuldade quando às vezes eu faço uma pergunta e a pessoa leva 15 minutos para responder. Porque eu gosto de um negócio ali mais dinâmico, mais direto. Porque esse tipo de conversa é conversa com político. Que às vezes você pergunta, olha, mas aquela verba de orçamento. Aí ele vai e fala, ah, mas a minha mãe em 1970, quando saiu de um lado e foi pro outro. Até ele começar ali a falar daquilo que você perguntou, já levou 10 minutos, já cansou a audiência. Aí dá só uma pincelada, depois sai pela tangente. Esse tipo de conversa, eu gosto de uma conversa mais objetiva. O que você comeu ontem? Poxa, ontem eu comi estrogonofe, que minha esposa fez. Aí ela fala, não, olha, sempre tive um sonho de uma comida assim, assim, assado. E aí ontem minha esposa ganhou uma doação, e aí ela foi no açougue, comprou o frango. Não. O Nick gosta de questões assim, ó, mais papum, papum. Repito, eu não estava na minha casa, podia ficar nesse embate. Então ficou muito claro de que ele não vai mudar, porque aquela versão dele ontem era uma versão de uma pessoa que ficou 15 dias só ali na consagração. Se uma pessoa, depois de 15 dias de consagração, fez aquilo que ele fez ontem, imaginou essa pessoa sem se consagrar. O que eu esperava? Eu até elogiei ele da última vez que ele compareceu lá. Foi uma live extremamente serena. Eu até tinha feito uma pré-análise antes dele ir no Arquivo Estranho. E eu falei, pessoal, para ele desequilibrar, às vezes é uma pergunta só ou deixar o microfone aberto e deixar ele falando. Não vai demorar muito, ele vai falar barbaridade. E eu me impressionei. Que ele ficou ali, acho que quase 2 horas e pouca de live, respondendo todo mundo, respondendo uma boa, pediu desculpas pro pessoal que ele tinha ofendido numa outra live e tal. Eu falei, nossa, se ele vier com esse espírito pra cá, vou tentar arrancar o máximo de dúvidas porque assim, eu fui chamado assim, faltando 4 horas, eu acho, 4, 5 horas pra começar a live. Porque eu iria, repetindo, eu iria num outro dia, e aí, ó, Nick, você consegue hoje e tal, na condição de. Eu falei, pronto, aí eu separei aqui algumas dúvidas que eu sempre tive e deixei aqui. Eu falei, se ele vier com esse mesmo espírito, de calmaria, respondendo ali, tudo equilibrado, falei, vai dar super bem, eu vou tentar arrancar as respostas que eu preciso. Mas não, ele ligou o modo on fire ali e saiu disparando pra torta direita. Teve hora que mandou até o Fernando calar a boca. Eu falei, gente, é muita barbaridade. Se aquilo é uma pessoa pós-consagração, eu imagino essa pessoa sem consagração. Então, para mim, repito, várias vezes, eu mesmo me corrigia. Não o chamava de pastor. Por quê, Nick? Porque eu já falei isso no meu canal. Porque para mim eu encaro como uma ofensa às pessoas que realmente trabalham ali no dia a dia. O Nick aqui no canal, o Nick fala geralmente aqui sobre os líderes, a galera que tá na prateleira de cima, que é quem realmente manda as ordens para todos os de baixo. Durante esses quase 15, 20 anos aí no evangelho, que eu conheci de pastor, de igrejinha de 20 membros, 30 membros, que o cara ali tá ralando, tá suando, e muitas das vezes ainda tem que pegar o dinheirinho suado que a igreja conseguiu levantar e tem que mandar para sede. Então eu vi e vejo muita gente que realmente faz um trabalho que é honesto. Só que esses geralmente você não vai encontrar na internet. Então eu sei que existe gente fazendo trabalho sério. Não à toa, eu vou em igreja. Também trabalho, também me dou, eu e minha esposa, a gente trabalha. Até meu filho também participa dos trabalhos que tem na igreja. Então assim, o Nick reconhece que tem gente sim fazendo um trabalho sério. Só que, infelizmente, pelo que tudo tem demonstrado, tem pessoas que falam, Nick, essas coisas que você está falando aí hoje, eu já falei isso para ele faz 4 anos. Então, gente, se tem pessoas que estão falando isso para ele há 4 anos, e a versão do Flávio hoje, depois de 10 dias de jejum, 15 dias de jejum, de ler palavra, de fazer devocional, é essa que vocês viram há menos de 24 horas, me desculpa, ele precisa realmente sair das redes. Por isso que ontem eu perguntei, falei, você tem algum pastor? Ele falou, tem o Aladim lá, que é meu pastor, falou alguns outros nomes e tal. Eu falei, desculpa, ele precisa realmente, antes de cuidar, é o que a Bíblia fala. Agora sim, eu posso falar da Bíblia. Mas como que pode um cego guiar um outro cego? Então, o trabalho que ele faz
É um trabalho maravilhoso. O trabalho em si, de você pegar uma pessoa que está querendo mudar de vida, independente do que seja, porque o Nick já fez muitos anos de trabalho social, já falei isso em outros vídeos, e até como que eu fazia em relação a dinheiro, essas coisas. Como que pode um cego guiar um outro cego? Como que uma pessoa daquela vai conseguir transmitir mansidão, transformação, regeneração, para alguém, as pessoas veem ele falar aquelas barbaridades, aquelas atrocidades, não ouve ninguém, não respeita ninguém, manda os outros calar a boca, deixa que eu que falo, o dinheiro é meu, eu que mando, tá tudo no meu nome. Então ali ficou muito claro. Já falou que a casa ali, o sítio, tá no nome dele, vai fazer uma igreja, por isso, você tá entendendo? Então o Nick fez algumas perguntas que às vezes parecia que eram perguntas bobas, assim, ou não tanto de pegada, mas para deixar claro qual que vai ser alguns passos, os próximos passos. Ele já deixou claro ontem de que ele só não mudou da Ceilândia o CNPJ para casa porque ele não quer que a casa fique na LPD. A casa vai continuar no CPF do Flávio. Eles vão abrir um outro espaço, uma igreja, e aí vai transferir o CNPJ de Brasília para a igreja, mas não para casa. Porque se ele coloca para a entidade, para o LPD, já não é mais dele. Só que segundo a história do LPD, a chácara e todas as reformas que foram feitas ali foi com recurso que foi pedido na internet para que ali fosse criado um espaço justamente para isso. E agora, depois que foi criado esse espaço, ele disse para mim ontem que vai continuar no nome dele. E até o Cleiton comprando briga. Ah, mas... E eu gosto de perguntar quem que eram as pessoas. E aí eu voltei a pergunta depois. Eu falei, tá, mas quem que era o Flávio antes do LPD em termos de patrimônio? E quem é o Flávio depois? Os carros, as casas, tudo veio antes ou depois de começar a expor as pessoas? Então fica muito claro que existe também, ele fala muito do pessoal que passou por lá, mas a vida dele também hoje é outra. Se você pegar a declaração de imposto de renda dele hoje, em 2025, ou que seja 2024, que fechou agora, e pegar a declaração de imposto de renda dele de 2010, você vai ver que o patrimônio dele é outro. Se você pegar a declaração de imposto de renda do Nick de 2010 e de 2024, toda a evolução que teve foi via o meu trabalho privado. Então, tudo que eu consegui trabalhando, prestando serviço, não foi nenhuma ONG, não foi nenhuma igreja que me deu. Igrejas já me ajudaram em momentos de dificuldade, isso e aquilo, que a igreja geralmente ajuda as pessoas quando às vezes passa um momento na vida, quando às vezes a gente passa um momento na vida meio complicado. Mas o Nick nunca construiu patrimônio. E depois, com as bênçãos recebidas, o Nick vai lá e coloca no nome pessoal dele. Então ontem ficou claro de que ele não vai mudar, a gestão do LPD vai continuar do jeito que está hoje, no nome dele, os bens do que já foi adquirido vai ficar no nome dele, depois vai se construir ali um espaço, qualquer uma outra coisa. Então assim, ontem para mim ficou muito claro que o Flávio, infelizmente, ele perde para ele mesmo. Ele coloca algo que é todo o projeto e todo o trabalho social, eu considero que é algo assim maravilhoso, porque você dedicar um tempo da sua vida. Hoje todo mundo falando de performar, de ganhar dinheiro, isso aqui, e você dedicar um tempo da sua vida para fazer um projeto social, isso é louvável, mas quando é executado da forma correta. Tudo que o Flávio tem feito só demonstra que ele perde a batalha para ele mesmo. E a Bíblia também. Agora sim, eu posso continuar falando aqui sobre Bíblia, do que ficar lançando versículo solto lá e você vê a vida da pessoa é toda torta. A palavra de Deus fica muito clara e muito nítida quando diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então às vezes a gente fica jogando tudo, é o diabo. A Bíblia só fala para você resistir. Se você resistir, ele vai fugir. Mas a minha dúvida e aquilo que eu sempre questiono para as pessoas é: e quando o problema não é o diabo, mas o problema é você mesmo? Quando o problema é espiritual, é só você resistir. Você ora em nome de Jesus e acabou. Mas e quando o problema é o Nick? Quando o problema é o Flávio? Quando o problema é você que está me assistindo? Então fica muito claro ali que o problema é ele mesmo. Ele diz que ele é muito intensivo, então ao mesmo tempo que ele ama, ele vai lá e amaldiçoa. Vamos de novo para a palavra. Como que pode do mesmo rio sair água doce e sair água amarga? Como você pode ter dois senhores? A Bíblia era muito clara sobre isso. Então não adianta o Nick ficar soltando versículos e a vida não está condizente. Então ontem ele soltou um monte de versículo, mas para cada um versículo que ele soltou ontem, ele soltou mais um caminhão de atrocidade. Um caminhão de atrocidade. Então o Nick poderia até hoje abrir uma live
para poder falar assim, quase ponto a ponto, porque foram quase 5 horas, pessoal. E eu não vou assistir a live tudo de novo para fazer apontamento. Um breve resumo daquilo que o Nick viu e daquilo que ele acha que vai acontecer, tá, pessoal? Se aquilo de ontem foi uma pessoa que acabou de sair de um período de consagração, de que estava ouvindo louvor, ele falou, ó, Nick, agora tem... Por que ele falava, Nick, agora tem isso aqui? Porque eu questionei. Porque falava, não, isso aqui é uma igreja. Aí as pessoas que estavam lá dentro falavam, não, mas aqui não tem momento de leitura. E isso quem tem que puxar é ele. Realmente, ele não tem que mandar em ninguém. Mas é o seguinte, pessoal, vocês que estão aqui na minha casa, vocês sabem que eu sou pastor, vocês estão aqui para mudar de vida, certo? Eu vou ter aqui um momento de oração, vou ter um momento de leitura da palavra, e se vocês quiserem, fica aqui junto comigo que vocês vão aprender. E aí ele ficava, ó, Nick, agora tem oração. Olha, agora tem louvor. Mesmo com tudo isso. Mas se você não abrir o seu coração, Flávio, não vai mudar. E o que me deixa triste é de ouvir pessoas falando para mim, Nick, mas tudo isso que você tá falando hoje, já faz 4 anos que eu falo para ele. E parece que a mudança não vem. Será que é Deus que não transforma? Ou é a pessoa que tem o coração fechado e não quer? Não, eu vou. Só que eu tenho esse canal já vai fazer 90 dias agora, no dia 1º de agosto. E esse eu vou, eu tô ouvindo desde quando eu iniciei os trabalhos aqui. Agora imaginou quem já está ouvindo isso há 4 anos. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários qual foi sua impressão. Repito, se você assistiu a live até o final, coloca, Nick, eu assisti até o final. Se não, eu vou deixar o link aqui para você. Você pode entrar lá, assistir. Quero também que você coloque, poxa, Nick, gostei da participação, não gostei. Acho que você deveria ter sido assim ou assado. Sempre lembrando que o Nick estava na posição de convidado. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Mas é possível ser um cristão e ser um cristão diferente daquilo que vocês viram ontem. Infelizmente. Deus te abençoe. Fui!